Ih, mentiroso. Tá bom. Agora deu. Então tá bom. Tá bom então. Então tá bom. Então tá bom, tá bom então. É nóis, disse. Hoje é só minha cara. Só vai ver minha cara hoje. Não, mas eu posso fazer isso aqui. Só tenho que dar um blur aqui. Eu consigo dar um blur aqui? Deixa eu ver aqui. Bem, isso aqui tela. Deixa eu ver aqui. Hum. Já faz um tempo, queridão. Aham. Ô Ice, o que, que tu anda fazendo? Eu parei de fazer live por um tempo. E tu continuou? Deixa eu ver. Eu queria dar um blur. Ah, mas para dar um blur eu tenho que botar um negócio aqui na tela. Minecraft? Rapaz, já faz tempo que eu não tô jogando. Deixa eu botar aqui uma formato de cor. Só um segundo. Hum? Não. Mas agora dia 22 vai aparecer, hein? Daí nós vamos mexer. Esse vai vir, esse vai ser bom pra nós. Como é que é? Como é que é, ô, meu querido? Um plugin. Fala aí, pô. Um plugin artificial que remove o fundo, e aí? Hum. Mas na verdade, o Falco, eu vou te contar o que esses plugins usam. Eles usam o recurso da placa de vídeo. Como a minha placa de vídeo é muito fubreca, não fica bom. Porque não tem recurso. Hum. E qual tu tá usando? Me explica aí, vamos ver. E eu já não sei não ser forte. Ah, não é do. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Do OBS? Não, backup remover, não é? O background remove.
E agora? O que, que você aprontou, filho? Ih, o homem não sabe fazer nada além de só bobagem. Ixi. É um filtro, é isso aí? É isso aí. Hum. Pô, aí é show. Com certeza. Ô, filha da puta. Hum. Aí ficou bonito. Gostei. Tá, agora eu venho aqui, seleciono esse e esse e dou um aparar. Isso, bonitão. Ficou bonito. Aí eu pego ele, trago pra cá, coloco aqui, seleciono esse. Não é assim não, peraí. É esse, seguro o shift, esse, aparar. Isso. Hum. Isso. Ué,
Uhum. Uhum. Ué. Bonito. Bonito, gostei. Tá. Agora, nesse aqui que está selecionado, eu vou querer mudar o contorno. Eu vou botar um pouquinho mais grosso. Uns 1,5, tá bom. Por que não mudou? Agora eu também tô burro, né? Peraí. Contorno externo, isso. Preto. Isso. Preenchimento? Preto também. Separar contorno. Hum, não dá. Você comprar papel higiênico, e o solo ali ia pra lá. Tá bom, filho? Acabei de pegar o último. Tá. Hum, tá bom. Já terminei. Mentiroso. Ô, mentiroso. Mentiroso.
Hum. Eu acho que isso aqui é sublimável. Deixa eu fazer uma coisa. Hum. 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 Images. Não. Tá aqui. Em Dark. Não. Tá em Imp. Imp. Tá aqui, ó. Sabia que tava em Imp. Vou botar isso aqui. Isso. Muito bem, garotinho. Agora, vamos lá. Ver no que dá. Deixa eu só voltar aqui para o Discord para falar no meu alto-falante para poder escutar. Porque senão eu não escuto. Não, nem aqui eu tenho que mexer, ô cavalo. É aqui que eu tenho que mexer. Eu tava falando um. Isso. Fala alguma coisa aí, Falco. Diz qualquer besteira. Não, tirou. Aí, eu tiro os. Rapaz, falando de mentiroso, cadê o Fábio? O Fábio sumiu. Opa, tô aqui. Opa. Ah, aí, ó. Falou no homem, ó. Se acusou. Vocês que ficam aí, boa tarde. Meteu o pé. Vai lá então, vai lá. Vai dormir. Vai lá. Descansa. Vai deixar no sentimento aí fazendo fit. Rapaz, eu vou deixar roletando, velho. Ia fazer infinity ali, mas eu tenho que esperar pra colocar o boneco lá, retirar depois. Deixar roletando na vantagem. Sabe o que eu faço quando eu deixo roletando? Eu ligo o autoclique, só que eu boto o tempo entre clique aqui, eu boto a cada 4 segundos, tá ligado? Então, o clique dá até pra botar mais tempo, né? Vai dar um clique a cada 4 segundos ali, mais suave. Vai saber, né? Não. Valeu. Valeu? Valeu, vai lá, mentiroso. Opa, aqui é sticker. Vai ser. Comandando meu time de Ivan. Pronto. Agora vamos trabalhar, né, vagabundo? Ah, eu tô aqui. Não, eu tô vendo, tá aí. Tô só curtindo. Pô, eu queria mudar a minha câmera, mas eu não tenho uma câmera melhor. Eu vou ver. Se tiver uma câmera Full HD aí que seja mais barata, me passa aí, porque eu vou querer comprar uma. Mês que vem eu vou estar com uma. Rapaz, eu tenho uma câmera aqui. Full HD. Deixa eu ver se eu acho aqui e te mando a foto dela. Manda aí então. Deixa eu achar aqui. Você tá não. Puta que pariu, que bala de gato isso aqui, cara. Balaio de gato, essa é boa, balaio de gato. Mas rapaz, Quem falava muito isso de bala de gato era meu avô. Você tem que Pô, pagar muita coisa. falar em avô, meu avô dizia um negócio que era fora, cara. Ele dizia assim, ó.
Rapaz, tá tão gostoso, dá vontade de passar o Tico, ele dizia. Tá de quê? Vontade de passar o Tico. Tá tão gostoso, dá vontade de chegar o pau, ele dizia. Rapaz, perdi a minha. Cadê? Perdi minha roupa. Meu amigo, que merda é essa aqui, velho? Achei onde é que tá o Sérgio, olha só. Quantidade de carregador que tem aqui, bicho. Puta que pariu. Vai cuidar que eu vou te mandar o WhatsApp aqui com ela. Manda aí. Nada do outro planeta não, tá? Como assim? Tem que tu aprontou de letra, hein? Mandei pra você. Deixa eu ver. Ouvi, sou surdo não. É uma 926 aqui? Como é que é? É uma 920C. Sei lá, cara. Quanto tu quer nessa aqui? Podemos negociar. Paga o frete. Paga. Pronto. Paga o frete aqui que eu embalo ela direitinho e mando pra você. Vou arrumar uma caixinha aqui pra poder fazer esse envio. Eita. Ai, não. Não posso, cara. O que houve, hein? Puta que pariu. Telefone de pagamento. Tem que pagar no cartão do Banco Inter, caralho. O que você tem que pagar? Tô comprando um negócio aqui pra pegar cashback do Banco Inter, tem que pagar com o cartão do Banco Inter. O banco Inter é cheio dessas coisas por aí. O banco Inter é cheio dessas coisas por aí. Não, senão eu não ganho, né? Eu ganho o cashback. Ganhou o cashback, mas tem que usar do banco Inter, né? Aham. É, mas é dinheiro na conta, né, pai? Dinheiro na conta, eu tô dentro. Então. Ali? Ah, não. Me tirou.
Não tirou o paquete. Eu liguei tu, como assim? Ah, é? Ah, tava desligado no principal, filho da mãe. E eu achei que tava esquentando, não tava esquentando nada. Tava desligada. Ah, frescura. Frescurite, rapaz. Já que eu tô aqui, vamos ver a skin então. Eu não quero. Aqui. Esse eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Aqui eu vou botar no Google. No Google eu quero que acesse o Bard. O Bardo. Eu sinceramente acho que o Bardo é meio retardado, sabia? Porque eu peço pra ele fazer as coisas, ele não faz. Eu peço pro ChatGPT, rapaz, ele faz direitinho. O bom do que tu pede em português, ele manda em inglês, ó. Isso. Acho que vamos ver se ele funciona agora. Tarde? Tarde. Opa, ele vem certinho às 13 horas, né? Às 13h25, né? É, ele falou ontem, cara. Cara, é um homem de palavra, viu? Porra, cara, na moral, você ganhou pontos comigo aí, viu? Quando você casar, sua mulher é sua, velho. Não vou roubar. Eita, porra. Eu vou descer aqui às 14 horas pra levar a Guilherme na natação aqui no condomínio mesmo. Às 14h50. Ué, mas vai 50 minutos? Vai tomar uma cerveja com quem? É, a natação. Não, pô, ele vai pra natação, cara. Vai ter que ver, né, pra dar moral, pô. Se eu não estiver vendo, eu não tô olhando, né, velho? É nada. Ai, ai. Ô, Dark, Oi. manda
Seu endereço aí, velho, pra eu poder fazer a. Vou mandar pra ti aí. encomenda. Vou mandar pra ti. É difícil assim adivinhar, né? Não, você não me pediu, né? Eu fiquei pensando, bah, como é que ele vai conseguir, né? Pô. É muito lerdo. Mandar com som, né? Eu sou lerdo, não. Não, ele tava atrás de uma. Ele tava atrás de uma webcam. É tua webcam aqui que tá novinha, cara. Aí eu vou mandar pra ele. Safe. Aí eu falei pra ele, você paga o frete. Ele também, assim também é demais também, né, velho? Não, eu vou te dar e não pagar o frete aí é demais, né? Não, ele me perguntou, tu paga o frete? Eu, claro! Olha, tem gente que diz assim, né? É, veja bem. Ah, vai daí tá louco, né? Aí eu quero mandar um veja bem aí. Eu tenho várias caixinhas aqui. Só não manda por PEC, né? Não manda por aquele frete, o frete mais caro que tem, manda por PEC, né? Vou mandar pelo frete que você tiver disposto a receber, né? Sedex, não, Sedex, você precisa mandar Sedex. Aí tá louco. Eu tenho um papel bolha aqui. Plástico bolha, eu vou fazer um empacotamento aqui. Tem um. Não, se tu quiser, eu pago também pra o bolho se tu comprar algum aí. Hã? Se quiser comprar pra o bolho, eu pago, tio. Porra. Aqui eu tenho um. Estoque aí. Como é que fala? Eu tenho um Um rolo? rolo de papel bolha aqui. Meu Deus. Um rolo, velho. Palco acabou de sair, velho. Se você chega aí. Se você chega. Cabra aí umas 3 horas antes, você encontrava o Falco. Aí é. Acabou de sair, é foda, né? Sacanagem, velho. Isso aí tá uma meia hora. Quem não apareceu aí foi o. Bárbaro, velho. Esse é Barbado James, ele. Não quero mais conversar com os amigos dele. Não, ele não participou trabalha do mais. quadro Mentiroso, contou uma história, contou uma mentira pra nós. Foco meteu um quadro. Mentiroso, contou mentira pra nós. Faltou um 0 no CEP, viu? Faltou um 0 no final. Como é que é, Aba? É o que, meu? O CEP ali que eu te mandei, o CEP 95.603.00, é 000. Tem mais um 0. Você mandou pra quem? Isso. Eu mandei para missionário no Discord. Ah, tá. Manda no Discord não, pô. Manda no WhatsApp, velho. Vou mandar no Zap, então. Que eu vou. Quem vai ver esse negócio pra você vai ser minha esposa. Tá bom, então. Ó, ela falou que não vai mandar, ó. Tá bom, ele tá escutando. É mais botar pra comida possível. Ele falou que se tivesse. Tá, já corrigiu o 0, então. Mas tem a pranchinha, tem tudo aí. É, mas ele falou que tá fazendo algo. E se tiver macarrão, vai dar. Vamos lá. Deixa eu ver se esse treco aqui esquentou. Falou aqui? Rapaz, o negócio tem que chegar a 208 graus, tá em 190 ainda. Celular. Celular? Tem que pegar com pisque. O pisque. Ah, aqui, pô, isso aqui é celular, não pode CPF. Vê aí pra mim quanto que dá o frete que eu te mando um pisque aí, um pisques. Um pisques. Rapaz, eu vou pagar primeiro e vou te dizer quanto foi. Ah, beleza. Eu vou botar o preço da câmera em cima, né? Claro. Claro. Eu não sei quanto é o parque não, cara. Ela vai calcular na hora lá em função do peso, essas Então paradas lá. Mas não deve ser nada acima de 400 pila. reais, não, velho. Nada acima de 400, 600 pila. Não, coisa pouca.
Mas o que me irrita é que meus amigos vêm pra cá pro sul, passam perto da minha casa e nem me visitam. Sabia disso, ô Cabra? Oi? Os meus amigos vêm pra cá pro sul, vai do ladinho, na cidade vizinha da minha casa e não me visitam. Sabia disso? Complicado. É brabo, né? O missionário fez dessa. Foi ali em Gramado, lá da minha casa. E não chegou aqui pra me dar um oi. As amizades, né, que a gente tem. É, né? Os tipos de amigo, né? Que o cara arruma. Tá bom, vamos fazer então. Trabalhar de novo. Beleza, deixa eu só salvar isso aqui com o nome da minha tia, então. Eu vou tirar isso aqui. Vou botar aqui. Tia. Salvar. Salvo. Tia Clarice. Pronto, posso fechar aqui. Beleza, agora eu posso jogar o que eu quiser. Nós vamos terminar aqui.
que é? When my skin grow old. Quando minha pele envelhecer. When my skin grow old. Hello. Following. Hold me like this poison on these lips. Vai lá pra mim, ô missionário. Hold me like this poison on your lips. Calma aí, calma aí. Você tá fazendo live disso aí? Eu já tenho a tradução. Eu quero só ver tu fazendo. Twitch. Na Twitch, né? É na Twitch. Né? Hold me like this poison on your lips. Calma aí, cara. Hold me like this poison, porra. Holding é como assim. Junte comigo, aperte comigo, né? Então. Me segure? Cara, eu não conheço veneno. Como ele veneno seus lábios. Não é o que tu entendeu, mas tá bom, né? Tá conversando com um. Não, esse aí não é tipo pra usar não, tá ligado? O quê? Não se usa, né? Mas eu gostei. Essa aqui é a música skin do Hagen Bone. Não, é que você use. Você vá pra frases que estejam mais no seu Dia a dia? dia a dia, né? Que seja mais. Mas o meu dia a dia não tem nada disso, filho. Então. É.
Dragonborn Man. O seu. Sua inspiração pro Dragonborn, o meu foi o. Eu fui Bob Marley. Sabe por que eu gostei disso? Porque o Hagenbone, ele tem uma... Eu gosto do jeito com que ele fala. Só que, como ele é britânico, tem umas coisas que ele fala que eu não entendo. Tipo, a pronúncia não é boa. Sweet dreams of me. Olha, ele é muito burro, ele não continua com a tabela. Some of them want to. Some of them want to be you. Não, fiz bobagem. Eu sou bem burro, meu. Não, agora eu apaguei o treco. Vai tomar no Furebs.
É isso que eu não entendo. Aqui ele fez tão bonitinho, ó. Aí daqui pra baixo a pessoa caga na vara, ó. E aqui já cagou na vara. Aí, Hum, cabra aí, Dark. olha. Novidade pra vocês aí, viu? iPhone 15 foi lançado ontem. Sure, here's the song, Skin, by Rag and Bone Man. Verse 1. When I heard that sound, when the wars came down, I was thinking about you. About you. Chorus. When my skin grows old, when my breath turns cold, I'll be helpless. I surrender, shackled by your love, holding me like this poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love. It was almost lost. It was almost long. It was almost lost. Verse 2. Thinking it was almost love. It was almost we bleed ourselves in vain. How tragic is knowing that we need to be fair. Chorus. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost like, it was almost low, it was almost long, when I heard that sound. When the wars came down, I was thinking about you. About you. Bridge. Turn around. I'm holding someone close. I'm carrying the load. With wings I feel like stone. Knowing that we need be fair. Chorus. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost lost. It was almost long. It was almost lost. The song is about a relationship that is on the brink of collapse. The singer is reflecting on the good times they had together, but he knows that it is over. The song is a powerful ballad that captures the pain and heartbreak of lost love. The song was released in 2017 as the third single from Rag and Bone Man's debut studio album, Human. It was a commercial success, reaching #1 in the United Kingdom and #5 in the United States. The song was also nominated for a Grammy Award for Song of the Year. I hope you enjoy the song.
Pronto. Fiz o que eu queria, tá bom. Foi meio difícil, foi. Mas eu consegui fazer o que eu queria. Vamos ver o tutorial primeiro. Welcome to background removal in OBS. In this video, we'll see how to set up the plugin, add it to a video source, adjust the parameters to improve results, use the background blur option, change CPU settings, and utilize the GPU in systems that support it. So let's get started. To get started, make sure you have OBS version 28 and above. Then I've added a video source you want to apply the background removal filter to. Next, navigate to the Effect Filters section of your video's source properties, then hit the plus button to add a new filter. You will not see the filter in the Audio Video Filters section. Scroll down and select the Background Removal option. If this option is not available to you, you will need to install this plugin first. The installers for several operating systems are available for download in the link in the video description. After selecting the filter, you may use the right panel to set its properties. Here you can select different background detection models such as media pipe or robust video matting. You can try other models and find what gives the best results depending on your video source and lighting conditions. Note that media pipe, the default, is usually the most efficient and works well in most situations. After selecting the detection model, you can adjust different parameters to improve the removal results. The first and most important parameter is Enable Threshold. When thresholding is enabled, we process the output of the neural network to make the detection possibly nicer. If you disable thresholding, you will save on CPU resources. So try that first and see if the removal effect is decent. Increasing the threshold value will allow more of the background to be included in the removal process, while decreasing it will return more of the foreground. Another important parameter is the feather option, which blurs the edges of the removed area to reduce any hard border. The smooth parameter will smooth the contour of the foreground from the jagged edges and produce a more rounded segmentation effect. You can also try the contour size parameter, which will attempt to only keep the biggest blobs of the foreground in the mask. Next is the background blur option. This will blur the area that is being removed, unlike the default mode where the background is replaced with a transparent color and will show what's behind the video. By default, this option is turned off, but if you enable it, you can adjust the blur amount parameter to determine the degree of blurring. Finally, if you're experiencing performance issues with the background removal, you can adjust the CPU thread count. Note that the more threads you use, the more processing power will be devoted to the removal and the faster it will be, but the impact on your computer will be higher. Watch the frames per second FPS reading on OBS. If it drops below 30, you may want to add more threads. There is a limit where adding more threads does not make it faster and increase FPS. We found that using just 1 or 2 CPU threads on a reasonably new machine
will use less than 10% of the CPU. Use your operating system's resource manager to find out for real what is the impact of the filter on the CPU. If you set the CPU threads to 0, then the Onyx runtime backend will choose automatically the number of threads, but in most cases it will default using all the available cores, so watch out for that. Remember that disabling thresholding will free up some CPU cycles, and you can squeeze out a few more percent that way. Additionally, if you have a GPU, you can enable it for background removal. Windows system can use DirectML, and Linux can utilize TensorRT from CUDA. Mac OS X can use CoreML. Using the GPU will reduce the CPU usage by a whole lot, but it may trigger more work for your GPU. So be mindful of that when recording or streaming an application that uses a GPU, like a game. That's it for this instructional video. By now, you should be familiar with setting up the plugin on a video source, choosing different detection models, adjusting filter parameters, and controlling the CPU thread count and using the GPU when applicable. In this video, I have something exciting to share. I've created a plugin for OBS that can actually remove filler words like and profanities from your live streams in real time. This is still experimental, but I thought you would be interested in seeing a preview. A bit about how it works. I've used the Whisper model from OpenAI to develop this plugin. It's a pretty capable speech recognition model that can also be used to automatically detect words in your audio streams on the fly. Once it finds a filler or other keywords, I replace them with silence, so it sounds like you're not saying anything, or a beep to mark a profanity. If you're live streaming, recording without a script, or bringing in a guest speaker live, this can improve your audio or save up on post-production work. Here's a little demo. I'm going to enable the filter now for this recording. This is not doctored in post-production, so you can see the real effect. I'm speaking as usual, but sometimes I use a filter word like because I have not formed all the sentences in my mind. And that can... Why can't my audio stream be clean? Okay, end of demo. Let's move on to setting up the plugin. The plugin is already available to download from my GitHub repository, linked in the video notes. I've also created a resource thread on the OBS forums, which you can check out for additional information. Now, let's walk through the process of setting up and using this plugin. It's really simple. All you have to do is download and install the filter, and then the clean stream filter needs to be added to your video or audio source in OBS. Look for it under audio video filters. There are a lot of parameters here, but don't be alarmed. Most of them are a good default, although tweaking them might give you better results for your personal stream. The most important parts are the words you want to pick up as fillers or profanities. This is done via a regular expression. The filler will do its best to automatically remove those filler words from its stream. However, please keep in mind that there might be a delay of up to 1 second as the plugin is working in real time to detect and remove the fillers from the audio stream. The plugin requires quite a bit of computational resources, so your CPU usage may be high. Working on implementing GPU usage, so that will take that down significantly. Another thing to remember, using a high-quality audio recording is best for successfully using the plugin, so make sure you have a decent microphone and a quiet environment. Now, I want to give credit where it's due. This implementation of the plugin is based on the Whisper CPP project by G. Gerganov. It's an excellent starting point, and I've built upon it to build this OBS plugin. This is truly amazing, so check out the link in the description. I should mention that this plugin is still experimental at the moment, so expect crashes as I'm continually working on ironing out any issues and improving its performance. That's why I need support and feedback. Together, we can make the plugin a success. Cadê o velho gordinho? Não tem? Pesky filler words, cluttering up your O velho gordinho não veio? vanity from live guests. Give this plugin a try.
It's available for free on my GitHub, and don't forget to check out the OBS forums for additional resources. Thank you so much for watching, and I'll catch you. Uhum. Vamos ver aqui. Hello, Roy here. Today I wanted to share with you a little bit of a walkthrough through the code for the OBS background removal plugin that I had built. I started working on this plugin about 2 years ago when I saw a post of people looking for a solution to do virtual green screen and background removal in OBS where it existed. And I said, hey, I can do that, and turned around in a couple of days, and I did. And I started this plugin and put it up on the OBS plugin registry, and since then it kind of took off. It's been more than 2 years in the making and already received more than 500,000 downloads, which is pretty cool. I haven't done this alone. I had a few contributors working with me, but I kind of wanted to share with you a little bit on how the plugin looks from the inside and kind of how it works. In case you're looking into building a plugin like that by yourself, or just interested in how this particular plugin works. The very first entry point for any plugin for OBS will be the plugin main CPP file. All the plugins are built in C++ using the very, very good plugin template provided by the good people at OBS, of the OBS project. The OBS plugin template is a very neat template for starting to build your own plugins. It comes with a lot of things built in. Obviously, the plugin that is built in this template doesn't do anything, but it has everything that you would need to publish your plugin, like a whole lot of AI workflows attached to it, like building this for both Windows, Mac, and Linux, with a lot of different actions whenever you release something or you want to put something up as a new version of your plugin. There's a lot of boilerplate code that's kind of like in here. I want to thank very much the OBS people for putting this up, because this kind of enabled my work and getting started really, really quickly with that. I started with an older version of the plugin template, and then they released more and much better versions, and I had to adapt my older plugin to that. But since doing that, we were able to release the plugin now with installers, both for Windows, Mac, and Linux, and also have it ready for different distros of Linux. Check that out. What you'll have to do is start implementing the plugin from this file, the plugin main CPP. It basically doesn't do much. It only registers the different functions that your plugin has. Hey everyone, welcome to the channel. Today I have something really exciting to share with you. We're introducing a brand new feature for a background removal plugin, the depth of field filter. This filter takes your background removal to a whole new level by creating a stunning camera lens focus effect. Let me show you how it works. As you can see here, our background blur is adapting to the distance from the camera, creating a cool depth of field effect. How does it do that? Behind the scenes, our plugin uses a depth map estimation model based on the TC mono depth project. This model is crazy fast, even faster than some of the other background detection models out there. But what sets it apart is that instead of a binary background foreground map, it gives each pixel a depth value. Take a look at this video feed. You'll notice that the depth of field effect creates a beautiful blur on the background while keeping the subject in focus. This adds a cinematic touch to your videos and makes them look more professional. Now here's the best part. The depth of field filter works exactly the same as our other background detection models. You can easily apply it by selecting the TC mono depth model. In addition to the standard settings, we've added an extra feature, the blurred focus point slider. This slider allows you to control the focal point of the blur effect. You can choose to focus on the front, the back, or any point in the middle of the scene. See, when I change the focus point, the blur Olha essa ponta chegando. Ah, tá. it's pretty neat. Código da vaga. It's worth mentioning that the focal blur effect can also be used with a regular non-depth
background models. However, the depth of field effect will not pop out as much since it doesn't have the depth information to work with. So if you want to add that extra touch of professionalism to your videos, give our depth of field filter a try. It's a game changer for background removal, and I'm sure you'll love the results. That's all for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. And to Local Vocal, an OBS plugin for speech-to-text transcription that runs locally on your machine. This plugin is enabled right now, and the captions that you are seeing at the bottom of the screen are generated by this plugin. What makes this plugin special is that it does not send any of your information to any cloud providers that you have to pay for. All of the computation happens locally on your machine. To get started with Local Vocal, it's very simple. Just go on the plugin page in the OBS Studio Plugins directory and go to Downloads. This will bring you to GitHub, where you can get the very latest version of Local Vocal. We have several installers for different operating systems like Mac, Windows, and Linux. Click the one that corresponds with your machine and install that. If you get any messages for antivirus or malware, please ignore them. This plugin is completely safe. Once you have installed the plugin, you will see it in OBS for any audio outputting source, like this one, for example. You will see an option to add local vocal transcription filter through the audio filters menu. Once you add it, you have a few options for debugging, like seeing things in the logs and so on, as well as choosing an output for your subtitles. Right now, you can either have no output and only see it in the logs, or you can send it to a text file, which can be picked up by other sources, or send it directly to a text source that you have in this scene or another scene. Another option here would be to change the models. The tiny models are small and efficient and good for low resources of CPU. The English model works only in English. The other ones would work for about 100 languages. The performance of those models could vary. Once everything is set up in here, there's more parameters for you to choose from, like the number of threads, or different settings for the Whisper AI speech-to-text model that you can play with and see if it makes for your transcription to be better. Once you choose an output, you should start seeing that in OBS as part of that text output. Your text outputs provide for a lot of styling and appearance options, so you can use them to set up your captions to appear on screen in the place and the shape that you'd like. In the future, we will be adding features to output this captions also to a streaming source like our TV. I hope that you find this plugin useful for you. Please like and subscribe, and I will see you in the next video.
Hi everyone. I'm sharing a tutorial on how to use the URL API source in OBS. Start by downloading the plugin from the plugin page here on the OBS forums. Just go on here and this will open up the GitHub releases page where you can find an installer for your operating system, Mac OS, Windows or Linux. Install that, and then OBS will have an option to add a new source, which is called the URL source. I already have set up a few of these here as an example. This one, for example, will get the price of Bitcoin in US dollars, and it is continuously updating. Let's see how it works. When I go on the options for this new source, I see the URL where the request is coming from, but the URL is grayed out. To set up the request to get this information, we use the Setup Request button, which opens up a dialog where you can put in the URL to fetch and some information about the HTTP request, like is it a GET or a POST request. You can add headers, a body if that's needed, as well as how to parse the output. Once you set everything up, or while you're setting everything up, you can use the Test Request button to run the request and give you the raw output as well as the parsed output. In the raw output here, I can get the JSON structure, and from it I can understand what path within this JSON I would like to extract the information from. So I have here BPI and then USD, and within USD I have rate, and this is the information that I'm trying to extract. So I would use the JSON pointer path to point to BPI, USD, and then rate. And then when I run the request, the parsed output is going to be what I was looking for. I can save that. And this would now be taken up as the output for this source to point to BPI, USD, and then rate. And then when I run the request, the parsed output is going to be what I was looking for. I can save that in this structure, and from it I can understand what path within this JSON I would like to extract the information from. So I have here BPI and then USD, and within USD I have rate, and this is the information that I'm trying to extract. So I would use the JSON pointer path to point to BPI, USD, and then rate. And then when I run the request, the parsed output is going to be what I was looking for. I can save that. And this would now be taken up as the output for this source. I can set up an update timer to update this in milliseconds, 1 second, 2 seconds. You can go as low as 100 milliseconds. I can set some styling here with CSS, like setting this output to be in red. I can also change the background from transparent to something else. And if I would change the font size, this would make the rendering of the text be more higher resolution, like 96, for example. You can see that the font is higher resolution, but really this depends on your needs. The last thing we could do here is set up the output template. So whatever we have in the curly brackets output, this will be replaced with the output from your HTTP API request, but the rest of it can be used as a template to give more styling, or maybe
a prefix or a postfix for this output. In here, I added BTC, I added some italics, and then the output with a bold space. You can use any HTML tags within reason to use in this output template along with the CSS properties. You can get it to look in pretty much any way that you desire. I've set up a few of these here just as an example. This one would just get this very simple information out of this API here, getting the facts about cats. It's a very simple JSON output with some styling. This, for example, would be a XML request where we're using the XML parsing option. And we can see this is the output of the API, and we can set up the XPath to extract information from there, and the rest works same exact way. This is very quickly how to use the URL source API. And Interessante, interessante.
Hum. O alfabeto em inglês. Primeiras vogais. Repita comigo. A. I. I. O. U. Só vocês. Very good. Ah, mas I é I? Lógico, você sabe disso desde o primeiro dia de aula. Você fala I am ou I am? I am, né? Eu sou, eu estou. Então, I é I. A pronúncia da letra I é I. A letra é sozinha, claro. Agora, olhem só o que eu vou fazer nessas letras. Vocês vão aprender o alfabeto do... People! Desculpe o estranho, eu vim direto da minha outra atividade, né? Por isso estou parecendo um pastor aí. Tudo bem, people? Tem pessoal que confundiu naquele exercício dos auxiliares, will, would, can, could, shall, should, may, might. Teve gente que confundiu o verbo to speak com o verbo to talk. Então eu quero, só para tirar essa dúvida de uma vez por todas, repitam comigo esses verbos. To speak, to talk, to say, to tell, to ask, to answer. Esse W ele não é pronunciado, fica answer. To call, to chat. Esses são os verbos mais comuns de comunicação. E as pessoas confundem muito, tá, estes verbos. Então nós vamos só recapitular, só compreender cada um deles. Por exemplo, primeiro, verbo to speak. Verbo to speak, verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Esse é o verbo que nós utilizamos em inglês para dizer o verbo falar. Então vamos conjugar o verbo falar comigo. Repita comigo. I speak. You speak. He speaks. She speaks. It speaks. We speak. You speak. They speak. Verbo to talk é o verbo conversar. Tá? Eu converso, tu conversas, ele conversa. Esse é o verbo que nós utilizamos em inglês, que se refere ao verbo conversar. Tá? Então, repita, vamos conjugar. Repita comigo o verbo to talk. I talk. You talk. He talks. She talks. It talks. We talk. You talk. They talk. Verbo to say é o verbo dizer. Eu digo, tu dizes, ele diz, ela diz, nós dizemos, vós dizeis. Esse é o verbo que nós utilizamos em inglês. Tá? Vamos conjugar o verbo to say. Repita comigo. I say. You say. He says. She says. It says. We say. You say. They say. Tá? Verbo to tell é o verbo contar. Mas não é contar 1, 2, 3. É contar, de narrar. Contar uma história, contar um segredo, contar uma piada. Tá? Esse tipo de contar. Então, vamos conjugar comigo o verbo to tell. Repita comigo. I tell. You tell.
He tells. She tells. It tells. We tell. You tell. They tell. Verbo to ask é o verbo perguntar. Tá? Eu pergunto, tu perguntas, ele pergunta. Este é o verbo que nós utilizamos. Verbo to ask. Então, repita comigo. I ask. You ask. He asks. She asks. It asks. We ask. You ask. They ask. Verbo to answer esse agora vai ter um significado diferente devido ao telefone. Mas, primeiramente, o verbo to answer é o verbo responder. Essa é a tradução dele. Eu respondo, tu respondes, ele responde. É o verbo to answer. Só que nós também utilizamos o verbo to answer, que é o que vocês... Fábio. Eu ajudo a chamar. Fábio. Não respondeu, acho que ele não tá aí hoje. Foi abduzido, Capra, foi abduzido. Ah, meu Deus do céu. Usam para atender uma ligação. Porque em inglês, nós não falamos eu atendo o telefone, eu respondo, entendeu? Em inglês a gente não fala, eu vou atender o telefone. Não, eu vou responder o telefone porque tem alguém chamando do outro lado da linha. O verbo to answer é responder, mas também pode ser o atender do telefone que vocês usam. Repita comigo. I answer. You answer. He answers. He answers. It answers. We answer. You answer. They answer. Tá? Verbo to call. Primeiramente, é o verbo chamar. Eu chamo, tu chamas, ele chama. Mas também é o oposto do verbo to answer. Se você está answer o telefone, significa que alguém called you, que alguém ligou para você. A gente não fala ligar. Eu vou ligar para fulano. Não, eu vou chamar fulano no telefone. Porque antigamente o telefone era assim. O telefone ficava lá chamando, você levantava o telefone, a pessoa já estava lá na linha, entendeu? Já estava lá. Quase que nem o copinho, lembra? Latinha, né? Telefone de latinha. Quase isso, né? Quando o Graham Bell inventou o telefone, era basicamente isso. Era uma linha direta entre uma casa e a outra, um local e o outro. Então a pessoa na outra ponta chamava e a pessoa do lado de cá respondia. Então, só para recapitular, gente, o verbo to answer é o verbo responder, mas também pode ser atender, no sentido de ligação telefônica. O verbo to call é o verbo chamar, mas também pode ser ligar. Né? Tem aquela música famosa lá do... Nossa, fugiu? I just call to say... Baile da Cebola, tem essa, sabe, pessoal? Qual era o nome dele mesmo? Fugiu? Stevie Wonder, exatamente, Stevie Wonder. Isso. O nome da música é Eu Apenas Liguei, né? I just call. I call. You call. He calls. She calls. It calls. We call. You call. They call. E aí nós temos o último, verbo to chat, que é o verbo bater papo. Repita comigo. I chat. You chat. He chats. She chats. It chats. We chat. You chat. They chat. Uma curiosidade, vocês perceberam que todos é só S no final? Não tem nenhum ES, não tem nenhum menos Y mais ES. Todos S, né? Porque K, L, R, L, T é só colocar S na terceira pessoa, né? E esse Y aqui é só S também, porque antes do Y tem uma vogal, né? Vogal mais Y igual a mais S. Então, todos esses verbos na terceira pessoa, só acrescentar um S no final. Entenderam agora? Tá? Nós temos vários verbos de comunicação. Em inglês, há muita confusão. As pessoas confundem bastante estes verbos. Hello, people! Tudo bem, gente? Eu vou fazer na lousa agora
14 desenhos. Aí você tá vendo, desenho no inglês, você já vai entender o que, que eu vou querer mostrar para vocês, tá? Então deixa eu terminar, aí vocês copiem. Repitam comigo aqui. Inside. Outside. On top. Under. Above. Below. In front. Behind. On the left. On the right. Between. Among. Against. On the floor. Só vocês agora. Vamos ver. Aqui. Inside. Outside. On top. Under. Não, above. Não é above, é above. Bode. Mulher lá. Não, marido da cabra, né? Bode. Above. Low não é loud, não, viu? Below. É só vocês. O que eu tô falando? Só vocês. In front. Behind. On the left. On the right. Between. Among. Não, aqui é nasal, aqui, ó. Against. On the floor. Isso. Vamos primeiro novamente agora, olha lá. Gente, nesse desenho, aonde que tá a bolinha? Dentro, e é isso que significa inside. Inside significa dentro. O desenho é só para você visualizar a palavra, tá? Agora aqui, ó. Outside, onde é que tá a bolinha? Fora. Outside significa fora. Onde é que tá a bolinha? On top. Em cima ou sobre. Que, aliás, eu quero falar sobre isso aqui. Eu odeio a frase mais manjada da língua inglesa. The book is on the table. Já deve ter ouvido essa frase antes, né? Por incrível que pareça, a frase mais manjada do inglês tem gente que traduz errado. Porque the book is on the table, aí tem gente que traduz, o livro está sobre a mesa, o livro está em cima da mesa. Não foi isso que eu disse. Se eu quisesse falar que o livro está sobre a mesa, eu teria que falar the book is on top of the table, em cima da mesa. Quando eu digo apenas the book is on the table, eu só estou usando a preposição e não a posição. Quando eu falo the book is on the table, eu estou dizendo o livro está na mesa. Essa é a verdadeira tradução de the book is on the table. Não quer dizer a mesma coisa? Não necessariamente. Porque vocês, as nossas preposições em inglês, vocês vão ter aula de preposições. Elas são visuais. Porque no português dá para confundir. Por exemplo, quer ver? Faz de conta que eu tô com, sei lá, vou dar um exemplo. Faz de conta que isso aqui é uma geladeira. E aí eu vou lá pegar o litro de leite. Se eu guardar o litro de leite na geladeira, o leite está onde? Está na geladeira. Aí eu tiro o leite da geladeira e coloco na mesa. O leite está onde? Na mesa. Na geladeira e na mesa. Mas, porém, nada diferente. Quando eu digo que o leite está na geladeira, eu estou querendo dizer que ele está onde? Dentro. Então, the milk is in the fridge. Quando eu digo que o leite está na mesa, eu estou querendo dizer que ele está onde? Em cima da mesa, sobre. Então, the milk is on the table. Então, a gente visualiza a preposição. Não tem como confundir. Que nem vocês falam, a chave está no carro. Você imagina que ela esteja onde?
Tá lá dentro, esqueceu no contato a chave e trancou. Né? Em inglês, não. E se eu sou distraído e esqueci a chave na porta? Mais distraído ainda, esqueci do lado de fora na porta. A chave não tá lá no carro? Ou em cima do capô? Então, em inglês, a gente visualiza. Se eu falo que a chave está, the key is in the car, chama o chaveiro que vai demorar. Agora, se eu falar que eu esqueci a chave on the car, corre que vão roubar, porque é lá de fora. Então, em inglês, você visualiza a preposição. Então, quando eu falo que the book is on the table, eu estou falando que o livro está na mesa. Porque se a mesa tivesse uma gaveta, eu abro a gaveta da mesa, coloco o livro dentro e fecho, o livro não está lá na mesa? O livro não está lá na mesa? Só que em inglês, não. Se eu falo the book is on the table, o livro está na mesa, só que sobre. Agora, se eu falo the book is in the table, o livro está na mesa, só que guardado dentro. E quando é que se usa at? Quando não é nenhum nem outro. Quando é lá. Como assim? Por exemplo, eu convido você para jantar. E aí eu falo que eu estou sentado na mesa 7. Aí você chega lá no restaurante, olha lá, tem uma reserva em nome do Kenny. Sim, ele já está ali aguardando na mesa 7. Aí eu vou estar lá na mesa assim? Vem cá, vamos comer! Não. Então eu não estou on table 7. Nem vou estar dentro da mesa, né? Vou falar, entra aqui, vem cá. Então eu não estou in table 7. Eu estou at table 7. Estou lá. Essa é a diferença das preposições para posicionamento. In é em, no, na, nos, nas, sentido dentro. On é em, no, na, nos, nas, sentido sobre. E o at é lá. At é o coringa. Por exemplo, às vezes as pessoas ficam em dúvida. Professor, eu estou no trabalho. In work or at work? In the office or at the office? In the office você está lá no trabalho, está dentro do escritório. At the office você está lá no escritório. Entendeu? Então, o at sempre vai servir de coringa, porque é o lá. E ó, da onde veio o in? Daqui. E ó, da onde veio o on? Daqui. Tá? O in, ó, da onde surgiu o in? De inside, de dentro. Dentro de uma região, dentro de um período do dia. As preposições daqui que surgiu. E da onde veio o on, a preposição on? Daqui. De em cima, sobre. Então, on top quer dizer em cima ou sobre. Agora aqui. Under. Onde é que está a bolinha agora? Vocês têm 3 nomes. Embaixo, debaixo ou sob. Né? S-O-B. Pra quê, gente? Em inglês, sabe onde é que está? Under. Entendeu? Olha lá essa aqui. Above. Onde é que está a bolinha? Não, em cima é esse, ó. On top, em cima ou sobre. Above, acima. Above significa acima. Below, agora, onde é que está a bolinha? Abaixo. Isso é para temperatura também, abaixo de 0. Below 0. Agora aqui. Onde é que está a bolinha? In front, na frente. Em frente ou diante. Olha lá, vai de novo a mania de vocês ter 3 nomes para a mesma coisa. Aí o pessoal fala, nossa, em inglês é difícil, uma palavra quer dizer um monte de coisa. Não, vocês têm um monte de palavra para falar a mesma coisa. Né? In front, na frente, em frente ou diante. Agora, behind. Onde é que está a bolinha? Atrás ou detrás. Né? Vocês falam, o carro de trás está buzinando. The car behind. Agora aqui. On the left. Onde é que está a bolinha? À esquerda ou na esquerda. E agora aqui, onde é que está a bolinha? À direita ou na direita. On the right. Left, esquerda, right, direita. Agora, esses 2 eu quero que vocês prestem muita atenção. Os próximos, between e among. Muita gente confunde os 2. Se você olhar no dicionário, between vai estar lá escrito entre. Se você olhar no dicionário, among também vai estar lá escrito entre. Mas nenhum 2 não vai fazer isso aqui. Between, não. Tá? Não é o entre de entrar, não. Tá? É de posição, de posicionamento. O between é entre. De 2, entre de estar no meio. Já o among, que também quer dizer entre, é o entre vários, entre de estar junto, misturado. Por exemplo, tem uma bolinha vermelha entre as outras. Não entendi, professor. Assim, ó, dá uma olhada nesse exemplo aqui.
A caneta vermelha está between as duas azuis. Está entre as azuis. Agora, tem uma caneta vermelha among as azuis. Tem uma caneta vermelha entre as azuis, junto, misturado. Ele está sentado entre ela e ela. Então, esse aqui, qual dos dois é? Between. Mas ele também está sentado entre vocês. Qual é? Among. Essa é a diferença. O between é entre dois, no meio. E o among é entre várias, de junto, misturado. Entenderam a diferença? Agora esse aqui. Against. A verdadeira tradução de against é contra. Against, olha lá, a bolinha está contra o painel ali. Vocês usam o termo encostado. Eu posso falar que a bolinha está encostada no painel, não é? Em inglês não tem esse termo encostado, até porque ia ficar meio sem sentido. Ó, tudo bem, eu estou aqui. Eu estou encostado na lousa, né? Agora eu estou enombrado, encotovelado, empalmado. Então em inglês não existe esse termo encostado. Tudo que está próximo de algo é contra. Eu vou falar que o piano está contra a parede, o armário está against the wall, contra a parede. Eu estou contra a lousa. É sempre against. Você pode até traduzir o against como encostar. Desculpa, eu tava com o som desligado. Mas eu tô esperando dar um Anime Champions. Quando vier o Anime Champions, eu vou jogar. Agora eu vou ficar só por aqui. Quem quiser estudar comigo, estuda. Quem quiser fazer outra coisa, pode fazer. Porque não dá mais view jogar isso aí. Ninguém mais assiste. Então não adianta mais jogar. Entendeu? E como eu não quero jogar mais, então, tipo, fazer o que eu gosto de fazer, né? Que é estudar, fazer coisas no computador no CorelDRAW, para vender, essas coisas. Caneca, essas coisas, ó. Faço caneca para vender também, ó. Fiz essa aqui, ó. É uma Kombi, ó. Mas é aquelas coisas, né? O cara tem que se ligar. Mas quero que vocês entendam que não existe o termo encostado em inglês, só o contra, against. Ok? E o último, on the floor. Onde é que está a bolinha agora? No chão. On the floor significa no chão. Ok? Então repita comigo mais uma vez. Inside. Outside. On top. Under. Above. Below. In front. Behind. On the left. On the right. Between. Among. Against. On the floor. Só vocês de trás para frente. Very good. Hello, People! Tudo bem, gente?
nós vamos ver as preposições de tempo agora. A gente vai aprender a usar as preposições de tempo. E no português vocês têm um monte. Preposições de tempo é o que mais tem no português. Porque vocês têm, por exemplo, para horário você tem aí 3. Eu trabalho a 1h, às 2h, ao meio-dia, à meia-noite. Aí você vai para a semana, você tem, se eu não me engano, umas 4. Eu trabalho na segunda, eu trabalho às segundas. E de vez em quando o pessoal fala nas segundas também, né? Eu trabalho no sábado, eu trabalho aos sábados, ou nos sábados, né? Você tem um monte de preposições. Você tem dia da semana homem e dia da semana mulher. Nunca entendi isso. Porque você fala na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Em inglês não tem isso. Eu vou escrever na lousa uma dúzia de frases. Eu quero que vocês pulem 2 linhas embaixo de cada frase, ok? Vamos lá. É o que? O Dark tava indo uma aulinha com o Kenny, velho? Com o Kenny. Professor Kenny. Massa esse cara aí. É bom, sim. Repitam comigo estas 15 frases. I work in the morning. Trabalho de manhã. I work in the afternoon. O afternoon não sei o que é. I work in the evening. Evening. I work at night. Aqui à noite, tardinha, à tarde. I work on Sundays. I work on weekends. Trabalho nas quartas. I work on weekdays. I work on weeknights. Nas quartas à noite e na quarta de dia. 10 o'clock. Trabalho às 10. 10 horas. 10 horas. 10 horas, 10 horas da noite, 10 horas I da manhã. work at 10 a.m. I work at 10 p.m. I work at noon. At noon, não sei. Midnight. Meia-noite. Bom, vamos começar a entender as preposições de tempo agora, tá? Primeira frase ali em cima. I work in the morning. Você pode traduzi-la para o português como eu trabalho de manhã. Aí você fala, mas espera aí, eu trabalho... Tô estudando, tipo assim, ó. Isso aqui ele tá ensinando, ele ensina para os alunos de primeira série. Eu tô na primeira série, caralho. Mas é assim que começa. É. Mas é tipo, é a primeira série de coisa. Tu vê, tem gente ali estudando, ó. Sabia que ele é canadense, ele não é brasileiro? Ele é canadense. E fala português bem direitinho, tu escutar ele, né? Eu achava que ele era brasileiro. São 4 palavras no português. Não, ele é canadense. Trabalho de manhã. Só que ali eu tenho 5. Ah, mas ele é no Brasil, né? Mas, rapaz, ele fala português e inglês direitinho e fala outras línguas. Português dele não tem nada a ver. Não é de quem aprendeu a falar depois de grande. Eu não sei. Eu não duvido. Esse cara aí é um gênio, né? O 5, I work in the morning. Porque na realidade em inglês a gente não fala eu trabalho de manhã, a gente fala eu trabalho na manhã. Aí dá um nó na cabeça. Ué, mas na manhã continua tendo 4 palavras. Eu trabalho na manhã. Mas na verdade, o que é o na do português? A junção de em mais a juntou virou na. Em mais o juntou virou no. Em inglês não juntou e nem vai juntar mais, se não juntou até hoje. Então, a gente fala, eu trabalho em amanhã. Então, eu trabalho de manhã. I work in the morning. Morning significa manhã, ok? Então, olha lá, repita comigo novamente. I work in the morning. I work in the afternoon. Significa eu trabalho de tarde ou eu trabalho à tarde. Aí você já tem 2 preposições para esse período, né? Eu trabalho de tarde, eu trabalho à tarde. Em inglês é I work in the afternoon. Tá?
afternoon significa... Ele não usa o apelido dele mais, porque chamam ele de marido da Barbie. Porque o nome dele é Ken e o apelido dele é Ken. Aí tu lá, cadê a Barbie, Ken? Ah, rapaz, ele fica muito bravo com isso. Aí agora ele mudou o nome pro professor Kenny, não pro professor Ken. Fica tarde. Por que tarde? O que quer dizer afternoon? Após. O cara tava perguntando de ti onde é que tu tava, que tu não aparecia. Ele sente saudade pra caralho de mim. É, brabo essas pessoas, né? E aí, o que nós vamos jogar hoje? Então, tô aqui pensando o que eu vou inventar na minha vida, se eu abro o Lattes na hora. Tem que abrir, filho, pra não fazer nada. Eu abri pra não fazer nada. Então aqui, eu tô aqui estudando. É. Às vezes aparece um ou outro gato perdido hoje. Aqui apareceu 2. Apareceu o Ice no começo da live e apareceu o Tizinho agora há pouco. Meio-dia, afternoon. É a tarde. Agora esse aqui causa muita confusão. Eu quero que vocês prestem bem atenção neste daqui. Se você for procurar no dicionário a tradução de evening, vai estar lá, período vespertino. E vocês não usam o evening no Brasil porque o período vespertino de vocês é muito curto. Quer ver? Eu vou explicar. No inverno, escurece por volta de que horas? 6. Não é? E no verão, escurece por volta de que horas? 8. Então, olha lá, a diferença entre uma estação e outra é de apenas 2 horas. Então, 2 horas é um período onde pode ser dia e não apenas noite. Este é o evening, o período vespertino. Então vocês não usam porque 2 horas é um período muito curto. No Canadá, no inverno, deu 4 horas, já está de noite. E o sol só vai amanhecer por volta de umas 9 da manhã. Mas em compensação, no verão, 10 horas da noite, está de dia ainda. Então olha a diferença, de 4 para 10, no inverno escurece às 4. No verão, escurece às 10. Então, são 6 horas. 6 horas eu já posso considerar como um período do dia. Por quê? Eu não posso falar que 5 horas é de noite. Ué, como de noite se no verão tá mó sol? E eu não posso falar que 6 horas é de dia. Como de dia se já tá de noite no inverno? Então fica dentro desse limbo que a gente chama, que é o evening, o período vespertino, onde pode ser dia como pode ser noite. Sabe o que é curioso? Por um período que não existe no português, vocês têm um monte de apelidos para ele. Porque eu poderia muito bem traduzir essa frase, I work in evening. Tudo bem, a tradução literal é eu trabalho no vespertino, mas você falar isso em português? Onde que é vespertino? É um restaurante novo? É isso que eu vou perguntar, né? Ninguém considera vespertino como um período do dia. Mas vocês têm que falar o seguinte, eu trabalho à tardinha, de tardezinha, à noitinha, ao anoitecer, ao entardecer, à tardezinha. Você tem um monte de apelidos para um período que nem sequer vocês usam no português. Então entenderam o que é o evening? O evening é aquele período, final do dia, início de noite, que pode ser tanto dia como noite, dependendo da estação. E agora o night. I work at night, eu trabalho à noite. Alô? Você já comeu um Zé? Ué, Cara, aquela lá, eu já tinha visto esse vídeo lá. já comeu o Zé. Só faltou dizer assim, tá sabe ficar comigo? Quanto uma mentira, Brasil? Ô, mentira, quanto uma mentira aí? Não, eu não vim aqui pra esse tipo de humilhação, esse tipo de coisa. O que o cara faz entregando sozinho, né, mano? Já comeu o Zé. Eu vi uma entrevista hoje em que o cara falou algumas poucas palavras que me fez entender muito o português, cara. O português ele é muito literal. Então ele não tem assim negócio do duplo sentido com ele. Para ele, o que você está falando é exatamente aquilo que as palavras querem dizer, entendeu? Aham. Então,
Quando a mulher pergunta se ele comeu um Zé, tá pensando o quê? Mas ele pegou o olho. E aí? Tá brincando de quê? Tô tentando pegar uma passiva aqui olhando pra tela do PC. Ah, você não tá liveando não, né? Não, ainda não. Tô pensando se eu abro, não. Que eu tô sabendo aí que você pegou... Como é? 5 demo em 5 dias? 5 dias? Não, mas eu já troquei por porcaria, eu não gostei ainda, não gostei da passiva. Ô, mentiroso. Não troca? Eu troquei já. Mas não troca. Como deu, trocou. Se você tentar... Você já viu como é que tá a descrição do canal da gente aí? Alô, mentiroso. Alô, mentiroso. Ai, caralho. Cadê o Cabrão? Caralho, não. No live do Falco hoje, velho. Cadê o Cabrão? Deve estar com o nariz entupido lá. Ele já tá mentindo, já tá mentindo. Pra vocês a mesma coisa que eu falei pro Falco. Você vai começar o Anime Champion do zero. Igual a todo mundo. Certamente a sua conta principal vai ter Game Pass, tudo bonitinho, tirozinho e tal. O que é que vocês devem fazer? E aí dever, quer dizer, o que é que vocês podem fazer, né? Não é uma obrigação que faz quem quer. É começar junto com o seu Anime Champion, sua conta principal, já vem carregando a conta free to play ali na banguela. Para todos os vídeos que você for fazer ali para aquela galera, você já fazer com a sua conta free to play. Tá ligado? Você já vai ter seu número Pro do free to play do zero, do início. Então você não precisa parar para ficar fazendo banana nenhum de novo. Vou postar um vídeo. O vídeo vai sempre ser aqueles vídeos da live, tudo bonitinho. Mas o vídeo ensinando a fazer alguma coisa vai ser sempre na conta free to play. A não ter aquele negócio de mas você tem Game Pass e eu não tenho. Verdade, mano, verdade. Então aí você já poupa tempo seu, tá ligado? Aí tu não faz que nem o Falco. Não, minha conta é free to play, porque eu só ganhei aqui, ó. Eu não comprei nenhuma, é free to play, foi tudo dado. Se tiver a opção de bloquear presente, tem que bloquear nessa conta, pra não ter nada que não seja dado dentro do jogo. E se for que nem a minha, que eu tomei 4 ban, aí sim, né? Nada. Mas não tem TPzinho? Nem o TPzinho. Não, você pode botar aí que não influencia no jogo, tá ligado? Um teleportezinho e tal. Um sprintzinho no jogo, beleza. I don't know why I run away. I don't know why. I'm making cry. I run away. Ou eu trabalho de noite. Essa é a tradução da última frase. Entenderam as 4 frases? Olha, eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu trabalho ao entardecer, ao anoitecer, e eu trabalho à noite. Vocês viram que aqui eu tô usando in? Aqui eu tô usando in? Fala, Carlos, como é que tá, meu amigão? Tudo bom? Aqui eu tô usando in, mas aqui eu tô usando at. Não tô usando in. O que os 3 de cima têm que o de baixo não tem? In é usado para períodos diurnos. Você usa in para períodos diurnos. Morning, manhã, é dia, então é in. Afternoon, à tarde, é dia, então é in. Já faz um tempo. Verão, Cara, É. ainda.
Ué? Que houve isso aqui? O meu bot tá doido, rapaz. Tu viu que ele tá falando outras coisas? Tu bota... Não desanimei do Roblox não, ô Carlos. Tô esperando vir o Anime Champs, que é o que eu vou jogar. Só tô dando um tempo, tá ligado? Já que quando eu jogo os outros não aparece ninguém, então eu não vou jogar. Vou dar um tempinho no coisa, depois eu volto jogando o Anime Champs. Carlos, joga Minecraft aí. Anime Carlos, campeão. do nada nenhum simulador do Roblox está famoso. Ué? Aonde que o meu negócio tá falando isso? .com.br. Carlos, mas eu te falo, tô querendo jogar Minecraft só uma do dia na minha. Carlos, aí se eu tiver dinheiro compro o Java para jogar algum mod. O anime Warriors tinha tudo pra ser bom. Tinha pra ser bom sim, mas agora, né, que aconteceu que a gente não tem mais nada, ele não é bom. Ele não é bom. Anime Warriors era bom. É um jogo bom. Ele é bom, isso aí. Só que a dificuldade que eles colocaram no início do jogo ferrou com o jogo. Depois quando não tinha mais a vazão, já era jogo fácil. Agora tá sem graça. Então... Eles fizeram muita coisa no jogo, muito mal. Você tá bugado? Tá bugado sim, Carlos. Agora acho que voltou. Sim. Nossa, que tristeza, né, mano? Agora tá roletando passivo, você vê a passiva secreta passar ali e você não... Você manda ela embora, velho. Que bosta. Tanto trabalho que era pegar uma secreta. Hoje é brabo, né? É difícil pegar uma secreta. Não, secreta é uma outra. É dia, pode, já preparou um monte de tarde, então é indo. Agora noite não, noite nunca vai ser dia. Então, noite é act. Entenderam? Agora aqui. Monday, Sundays. Eu não sei se alguém percebeu isso. Eu fiz questão de colocar o Monday. Que nem o rapaz ficou MTP2 estou indo. Ficou sim, cara. Ficou muito ruim mesmo. Mas é aquela coisa, né? O cara quer ganhar dinheiro, então coisa acontece. Se ele tivesse na boa, jogando de boa, eu até aposto que o cara comprava também. O cara comprou o Anime Warriors. 2 dias da semana para mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, independente de estar no singular ou no plural, é a mesma preposição. Independente de ser um dia da semana feminino ou masculino, Quem tá falando é o Barbado Games. É o Barbado Games, aquele Olha, o cara conhece. Essa minha voz inconfundível. Eu quero ver que dia que você vai fazer a live tirando o simulador de voz, cara. E quem que é esse que falou agora, tu sabe? É um cara muito famoso também. Quem que é esse que falou agora? Sabe, Carlos? Tem mais de 1 milhão de pessoas seguindo no Instagram. No Instagram. Instagram bateu agora 2 milhões e meio, velho. Ô, tá louco, hein? Dá uma arrombada, né? E olha que meu Instagram é trancado, viu, velho? Tá louco, Carlos. O ele tava na live. Agora sim. Carlos. Agora chegou na verdade. porque vocês... Fui fazendo entrevista aqui pro seu Monteiro. Ó, chegou aqui agora um ser da fazenda. Carlos. Não é o fazenda. Não, é o missionário. E agora chegou a cabrinha da fazenda. Tava fazendo entrevista, cabra, de quê?
Ué, de emprego. Ele vai trabalhar? Vai trabalhar, ele tá entrevistando pessoas da empresa dele, ô arrombado. Mas é pro cara trabalhar pra ti ou pra ti trabalhar pro cara? Vai trabalhar pro cara, né? Ah, daí tá. Aí dá mais vontade de rir. Abriu uma 70 vagas aqui pra ele. No atacado que tem aqui. No atacadão? Nunca vi. Nunca viu? Rapaz, missionário aqui é um dos treininhos da gente aqui, é o que mais ensina na Saiu. Hã? O missionário saiu. Saiu sim, tava aqui, caiu. Tá na real aí, o cara aí que joga Renan, né, velho? Não fica com os amigos na calça, só entra com conversa. Olha quem chegou aí, ó. Ele veio aqui, ó. Carlos. Barbado, Dark e Felguem, que são os mais top. É, né? Eu nem tanto, mas o Barbado e o Falco são os top da galera aí. Eu tô longe dessa parada de ser top. Aí vai, filho. Não, eu vi pro Chiboca. O Chiboca. Tu viu o cara tava falando que ele tava fazendo entrevista de emprego? Carlos. Eita, tá entrevistando pessoas pra empresa dele. É, né? A fazenda do Plaza. Eu escutei essa música hoje. Essa música é demais. É boa. Tu já viu o clipe? Aqui tem a menina cantando junto lá, mas... Não, tu viu o clipe em que ele tá com uma arma de mentira? Aham. Pois Ele é todo qualificado nos vídeos, né, mano? Nos vídeos que vai... Não, aquilo ali ele fez harmonização facial. É verdade. Não, eu tô aqui, cara, eu não desanimei não, mas é que o cara ficar pra trás dá dor no coração, né? Tu vê os amigos crescendo aí e o cara ficando pra trás é bravo, né? O Barbado aí, ó, já conseguiu o top já. O cabra aqui, ó, até o cabra conseguiu e eu não. Olha, não veio me xingar, que eu falei até o cabra, ó. Cheguei a me xingar, não me xingou. Nem tá aí mais, só fazer entrevista. Chamaram ele pro segundo. Carlos. Foi hein? Tô aqui, porra. Tá aí, sei. Quer que tenha entrevista? Você tá dando brincar comigo? Tá pra brigar comigo? Essa é boa. Cara, foi um monte de resposta, eu fiquei, caralho, o que eu vou responder, velho? Aí tu foi lá e procurou você acha uma legalização do Uber no Brasil, não sei o que. Caralho, é isso, velho? Que legalização do Uber? Tá louco, né? Pô, mas aqui Barbado tá mandando 50 quando ele joga Enemy Fighters. É o que eles jogam, né? Vamos combinar, né, cara? O Uber não te dá nada. Tá ligado? Não dá nada. E te cobra pra usar o nome dele. Então, eu acho que não pode ser nem 8 nem 80. Tem que ter um meio termo aí, cara. O cara cobrar 40% numa corrida pro peão é foda, velho. Só pra tu usar o meu nome, né? Tá doido, cara. É tipo assim, aí aquela corrida curta, o cara não quer caralho, velho. Porque fica caro, o cara pega uma hora do rush aí. E daí é tipo assim, ó. Aqui, ó, a Coca-Cola é 5, mas pra tu comprar com o meu emblema é 10. A entrega de comida aqui agora dos motoboy aqui no caso, né, que trabalham. É tudo Uber Eats. A Uber vai começar tudo a ser contrato pela Uber agora. Tem mais esse negócio de trabalhar, de ser anônimo. Autônomo. Não, cara, do jeito que tava ali, tava tudo precarizado, velho. Tu não jogava mais anime, ô Carlos? É brabo, né? E Minecraft, tu joga, Carlos?
Dungeon? Vamos jogar Minecraft Dungeon? Vamos instalar aqui. Carlos, Eu não tenho. quase existindo um cara fazendo dança TikTok ganhando milhões, triste essa vida, Sabe o que é, ô Carlos? Isso aqui não tem uma bunda bonita. Já essa bunda bonita pra dançar no TikTok, talvez eu ganhasse alguma coisa. Tem que fazer live de NPC, velho. Eu faço live de NPC. Tu quer ver o meu NPC aqui? Live de NPC, a Minecraft. Minecraft. Pô, eu quero ver o Little Nightmares 3, mano, tá pra sair aí. Pô, deve ser bom o Little Nightmare. Pô. O 3 tá pra sair agora? Você já zerou o 2? Já. Ah, então Você pode falar. Eu Eu não não zerei nenhum, coitado. Inline ainda, o 2. Você já jogou Limbo? Já, no celular. Então, Inside. É a mesma coisinha. Eu tô falando todos os jogos do meu canal, sabe? Você morre no aplicativo. É muito doido o TikTok. E o meu amigo Falco tá bombando o TikTok. Tem que virar NPC, cara. Como NPC? TikTok é live de NPC. É uma live que você fica lá parado fazendo um movimento aleatório. Quando você ganha um presentinho, aí você fala o nome do presentinho. Ganhou flor, aí você fala. Aí tu fala. E tem que ser assim, com a vozinha bem. É. Aí tipo, ganha um cafezinho. Aí, um cafezinho. Faz esse tipo de coisa assim. Os caras ficam 4, 5 horas fazendo essa bosta. Um maluco lá com o Felca. O cara ganhou quase 3 mil numa live. Mas já que é antiga, tá? É, sim. Porra. Ele já é um NPC normalmente. Eu acho que ele cara muito. Nada a ver, velho. São coisas. TMV pelo outro nível, cara, tem fuga, me faz quase top global. Olha aí, ó. Viu? Mas não falando, Falco é fuga e pé, viu? Eita. Aqui. É isso aí, ele é um arrombado. Ele é um arrombado, fuga em pé, é isso aí mesmo. A essa hora, né, ele tá dormindo. Enquanto nós estamos aqui, trabalhando, fazendo nossa coisa, e ele tá o quê? Dormindo pra ganhar Game Pass, né? É aquela coisa, né? Falco, arrombado. Tem uma corda, sem vergonha. Vai dormir então. Banda de sem vergonha. E o simulador de cerveja, Comprar, né, velho? O tema Magazine. Aquele simulador de cerveja eu vou comprar, porque é bom sim. Cara, eu curti, na moral, eu curti. Quando eu me empolguei, acabou a tempo, porra. Tipo assim, agora eu vou comprar tudo. Acabou. Eita. Eu joguei um simulador de pedreiro. Nossa, eu queria aquele de caldo de cana, mano, na moral. De caldo de cana? Aham, tem isso também, velho. Tem lá na Steam também ele. Só que não tá valendo ainda. Carlos. Cara baiano. É perigoso, é. Falco cara baiano, isso aí mesmo. Maluco, 8 mil linhas, não peguei uma passiva ainda, só peguei God Monster, Sim, eu trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Tem nada disso. O bom que nem feira tem, vocês ainda tem a feira aí, né? Segunda-feira, terça-feira, aliás, cadê a primeira-feira? Não tem lógica isso. Como é que pode começar no 2? Tem que começar no 2. Começa no primeiro dia útil. O segundo, a segunda-feira. Não são 5 dias úteis? Não era muito mais fácil ter feito primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo? Olha lá, 5 dias.
Primeira, quinta. Sábado, Domingo seria muito mais fácil. Dá uma olhada na minha cabeça. Nossa. Cadê a primeira-feira? Sumiu. Então, Eles não tem. E não há diferença entre masculino, feminino, singular e plural. Isso não existe. Tá. Então, olha lá. Eu trabalho na segunda, I work Monday. Eu trabalho no domingo e ele fica servidor vazio sem pagar artefato. Carlos. KKKKKKMT bom. Ah, pô, eu tinha acabado de entrar no servidor naquela hora. Eu tava procurando o servidor naquela hora. Ele tava procurando o servidor aqui. Olha ele se defendendo aqui, ó. O benefício, tá? Não, o que eu tô agora tá tonight já. Você tá ligado que sempre botar no servidor benefício, né, Babá? Qual que é o arrombado de hoje? O arrombado do Falco é tipo assim, eu acabei de entrar no servidor e ele brotou. Mentira, já começou, que é o último. Você fica no servidor, não tem negócio? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Que não sei o que. Porra, eu acabei de entrar no servidor, nem sei como é que tá. Sei não, vocês estão muito assim pro meu lado. Pô, eu vou ter que ir lá. Carlos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, por aparecer aí hoje. Eu vou ter que sair agora, vou ter que fechar a live. Amanhã eu volto de novo. Acho eu. Carlos, porque eu tô fazendo umas coisas aí. Esse time full ajudando KKKKKK. Full ajudando? É judeu esse teu time? Full ajudando? O que é isso? Full ajudando? Tá forte, velho? É. Fortinho. Mas eu vou ter que ir lá, muito obrigado. Amanhã eu volto, 1h da tarde. Um beijão pra vocês, até a próxima. Beijos. Beijo, ó. Fui.